Olá pessoal, tudo bem? E se eu dissesse para vocês que o planejamento sucessório familiar é um ato de amor? O que é que vocês achariam disso? Ele é sim, ele é um ato de amor. E por que que ele é um ato de amor? Porque os pais construíram aquele patrimônio com muito suor e sacrifício. Em determinado momento da vida, eles desejam deixar aqueles bens como legado para seus filhos. Esse planejamento sucessório, ele necessariamente ele vai evitar o litígio entre os filhos. Como nós sabemos, é muito comum dentro de processo de inventário, principalmente os inventários litigiosos, a briga entre os filhos, a dilapidação do patrimônio dentro do processo de inventário, filhos que param de se falar, que interrompem a relação familiar por causa de bens deixados pelos pais. Então, é claro que os pais não desejam que os filhos passem por uma situação dessa, e é comum. Nós vemos aí nos inventários, nós vemos nos fóruns as brigas, nós sabemos de situações dessa natureza. Nós temos pessoas que já passaram por isso, todo mundo conhece alguém que passou por essa situação, e através desse planejamento é permitido, é possível afastar isso. Os custos do planejamento sucessório estão completamente dentro do orçamento dos pais. Se eles puderem fazer, eles vão fazer dentro da possibilidade deles. Não será um custo que será deixado como um legado, uma despesa, um problema, um fardo para os filhos, para após a morte dos pais. Tudo será resolvido antes. Já estará custeado. Quando esse patrimônio ou os direitos sobre o patrimônio forem transferidos para os filhos, já estará isento de todo tipo de despesa. Custos tais que, na maioria dos casos, compromete grande parte do patrimônio familiar, porque, pelo fato dos filhos não terem condições de arcar com aquelas despesas ou não estarem preparados para tanto, o próprio patrimônio deve ser vendido, alienado, para poder saldar os débitos do próprio inventário. Esse ato de planejamento sucessório, ele é executado em um momento de desprendimento, é um momento de alegria, é um momento onde a família se reúne, onde os pais conversam com os filhos, onde os pais verificam a necessidade dos filhos, onde os pais que têm maior experiência de vida vão saber instruir os filhos de como prosseguir com aquele patrimônio, e eles vão saber, dentro dessa reunião, dessa conversa, a melhor forma de partilhar esse patrimônio entre os filhos. Inclusive, poderia determinar nesses atos qual seria o filho que seria responsável pela gestão dos bens de todos os demais. Isso é possível. Às vezes, nas famílias, tem algum filho que se destaca mais na área de planejamento e que poderia ser escolhido pelos pais, sim, para poder gerir esse patrimônio, sem prejuízo dos demais. Através do sistema de planejamento sucessório, os pais permitem que os filhos permaneçam na classe social pretendida. Porque o processo de inventário, por envolver custos, como nós já falamos, ele muitas vezes implica na perda do bem. Aquele bem tem que ser vendido, ou para saldar o débito do inventário, para saldar o débito de outros bens do inventário. Se for só um, ele pode ser sacrificado para poder fazer o processo de inventário. E os filhos não receberão aquele bem, somente o saldo final daquele patrimônio. Se tiverem vários bens, alguns deles podem ser sacrificados integralmente para saldar o custo para que os demais sejam transferidos para os filhos. Então, não há um ato maior de amor do que esse momento de desprendimento, onde os pais sentam com os filhos, instruem e ali definem uma forma de planejamento sucessório, uma forma onde o patrimônio permaneça ali no seio familiar, dentro de um momento de alegria, e não fruto de um momento de dor, ainda com despesas deixadas para os filhos. Então é por isso que eu reafirmo para você que o planejamento sucessório familiar, ele é sim um ato de amor.